Bom dia, meu nome é João. Eu, a Sofia, o Felipe e o Gustavo vão apresentar agora o vídeo referente ao trabalho final de Teoria Geral do Direito Privado. Por tema, analisando nas aulas do semestre, algo que nos chamou a atenção foi o fato da pessoa jurídica ser também detentora de personalidade, assim como pessoa física. E por causa disso, ela ser capaz também de possuir os chamados atributos da personalidade. Nesse sentido, para desenvolver melhor como que isso acontece, a gente escolheu uns atributos da personalidade, que é o domicílio, e vamos tentar explorar como o ordenamento regula esse atributo para cada um dos tipos de pessoa. Para começar, introduzindo o conceito de domicílio, ele é regulado pelo artigo 70 do Código Civil, o qual diz que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ou seja, é no domicílio onde a pessoa é encontrada, onde ela responde por suas obrigações, exerce seus direitos e celebra seus negócios jurídicos. É no domicílio, por exemplo, que uma pessoa vai ser notificada caso ela responda por um processo judicial. É importante ainda diferenciar as ideias de domicílio e residência, sendo a residência apenas o local onde a pessoa se encontra, como a casa de um amigo, um hotel, uma casa de praia, enquanto o domicílio depende do ânimo de se estabelecer nesse local. O domicílio, portanto, une os aspectos do objetivo, o local físico, e o subjetivo, o ânimo de se estabelecer ali. E aí, seguindo no Código Civil, os próximos três artigos regulam alguns casos específicos. O artigo 71 estabelece que caso uma pessoa possua mais de uma residência fixa e transite entre ambos os locais, será considerado domicílio qualquer um desses locais. O artigo 72, por sua vez, ele dita que será também considerado domicílio o local de trabalho da pessoa física, ou seja, o lugar onde ela exerce sua profissão, nas relações que concernem a essa atividade especificamente. A Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, também é domicílio das pessoas que trabalham ali. E, por fim, o artigo 73, ele trata das pessoas que não possuem residência fixa, como, sei lá, artistas de circo, andarilhos, etc. Para fins pragmáticos, é considerado domicílio o local onde tal pessoa foi encontrada. Bom, continuando a apresentação, agora nós vamos conceituar as diferentes espécies de domicílio, começando pelo domicílio voluntário de pessoa natural. Como o João falou, o artigo 70 do Código Civil é responsável por definir esse tipo de domicílio. O que é fundamental para entender ele é o conceito de vontade, que é resultante da conjugação da residência permanente, ou seja, o aspecto objetivo, com o ânimo definitivo, ou seja, o aspecto subjetivo. Agora, tratando do domicílio de eleição, o artigo que vai conceituar esse tipo de domicílio é o 78 do Código Civil, que vai estabelecer que esse tipo de domicílio vai ser definido pelas partes ao assinar o contrato. O domicílio de eleição, então, passa a ser o local onde as obrigações e os direitos decorrentes de um contrato devem ser cumpridos, bem como onde os eventuais litígios envolvendo o próprio contrato devem ser resolvidos. Existem situações em que a pessoa natural não tem a liberdade de escolher o seu domicílio, porque ele é determinado pela lei. Esses são os casos de domicílio necessário. Segundo o artigo 76 do Código Civil, tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O incapaz, inclusive o relativamente incapaz, possui como domicílio o domicílio de seu representante legal ou de seu assistente, o servidor público, o local em que ele exerça permanentemente as suas funções, o militar do exército possui como domicílio o lugar onde ele serve e, mais especificamente, os militares da Marinha e da Aeronáutica em serviço ativo possuem como domicílio a sede do comando a qual eles estejam subordinados. Os oficiais e tripulantes da Marinha Mercante têm como domicílio necessário o lugar onde estiver matriculado o navio em que eles trabalhem e o preso, o lugar em que ele cumpre a sentença. Se o preso ainda não tiver sido condenado, seu domicílio permanece sendo voluntário. De acordo com o antigo Código Civil, esse é um aspecto interessante, a mulher possuía domicílio necessário, porque a menos que ela estivesse desquitada ou fosse a responsável pela administração dos bens do casal ou seja, dos seus bens e dos bens de seu marido, o seu domicílio era fixado pelo seu marido e competia apenas a ele fixar e mudar o domicílio da família. Atualmente não é mais assim, tanto o marido quanto a mulher podem fixar o domicílio da família.
Então, o domicílio necessário é aquele que a lei impõe a determinadas pessoas. Além disso, se um agente diplomático brasileiro for citado no exterior e alegar extraterritorialidade, mas não determinar o seu endereço do domicílio no Brasil, ele pode ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde ele esteve. Além dos tipos de domicílio da pessoa natural e da distinção entre o domicílio voluntário, eleitoral e necessário, é possível distinguir o domicílio da pessoa jurídica, dentro do qual a lei especifica o domicílio da pessoa jurídica de direito público, de direito privado e da pessoa jurídica estrangeira. Então, agora, entrando no aspecto do domicílio da pessoa jurídica, tratando-se de pessoas jurídicas de direito público, o Código Civil determina que, se for uma pessoa jurídica da União, o domicílio vai ser o Distrito Federal. Se for uma pessoa jurídica do Estado, o domicílio é a capital do Estado na qual ela se localize. E se for uma pessoa jurídica do município, o domicílio é o lugar onde funciona a administração municipal. Já tratando da pessoa jurídica de direito privado, o domicílio da pessoa jurídica vai ser no lugar de administração, na sede administrativa da empresa. Agora, é muito comum que empresas tenham diversas filiais em lugares diferentes. Para isso, o primeiro inciso do artigo 75 do Código Civil diz que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados. Isso é importante, pois isso dá um benefício aos contratantes, que facilita com que os contratos sejam mantidos e que os seus direitos sejam mais facilmente procurados. Agora, tratando de pessoa jurídica estrangeira, o princípio é praticamente o mesmo. A diferença agora é que a sede administrativa se encontra em outro país. Então, vamos supor que uma mineradora americana com sede em Nova York abre uma filial em Belo Horizonte. Agora, essa filial de Belo Horizonte vai ter como domicílio Belo Horizonte, tendo um CNPJ. Isso também é importante, pois possibilita que o próprio governo brasileiro acione a empresa caso seja necessário, mesmo a sede dela estando em outro país. Então, por fim, o que a gente buscou trazer nesse tema foi, além de explicar o conceito de domicílio, mostrar um dos efeitos da personalidade na pessoa jurídica e trazer outros conceitos que a gente viu ao longo do semestre, como incapacidade e pessoa natural. E também acabar explicitando, por meio das previsões legais, uma perspectiva um pouco comparativa de um dos atributos de personalidade. Eu espero que tudo isso tenha ficado muito claro. Muito obrigada pela atenção.